muito bom dia a todos, todas e todes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Meu nome é Séries, eu sou psicóloga clínica, também sou membro da Comissão da Psicologia, Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, do CRP, e hoje eu vou estar aqui com vocês na mediação dessa mesa. Eu sou uma mulher, eu tô com o cabelo preso em várias tranças, tô com uma blusa cinza, um cachecol marrom, e no ambiente aqui atrás de mim tem uma parede branca com violão. O nosso encontro ele vai acontecer da seguinte maneira: cada participante ele vai ter cerca de 15 a 20 minutos para exposição, e logo depois a gente vai ter um tempo para interagir com vocês que estão aqui. Esse é o segundo dia do primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, onde a gente está dando enfoque aos direitos humanos e à ética. Essa é a mesa 13 e o tema é a cultura hip hop e a psicologia. Esse é um tema muito caro, né? E ele coloca em pauta principalmente questões como negritude, identidade, e ele dá margem para a gente discutir vários atravessamentos sociais. Eu vou começar convidando os nossos participantes a se apresentarem e vou começar por ordem alfabética. Primeiro eu vou começar com o Fred Nego F. E vamos lá, se apresente, fale um pouco de você. Primeiro, agradecer esse espaço e essa conexão com o CRP. O CRP que já é um grande guerreiro nessa luta aí, junto com a gente do hip hop, em várias frentes, mas dizer que é importante estar aqui. Eu sou um homem negro, estou com uma blusa preta, com uma blusa de fundo verde, estou com um boné escrito Magia Negra, que é de um grande bloco de carnaval, né? E ao fundo tem aqui uma porta marrom e um guarda-roupa branco. E estou muito honrado de estar aqui. Eu que venho de uma formação social, passando por uma vivência acadêmica e na luta pelo hip hop e pelo país, estou à disposição aqui para a gente poder trocar essa ideia. E a gente já começa agora com as falas, e aí você se apresenta primeiro, ou já posso dar sequência aqui nas falas? Posso dar sequência, né? E aí, como eu disse, né, então a minha formação ela é em designer gráfico, com uma especialização em negócios sociais. Atualmente eu estou fazendo uma outra especialização em gestão cultural contemporânea no Itaú Cultural e iniciei o mestrado, vou iniciar agora nesse semestre de agosto pela USP, né, pela Faculdade de Filosofias, Ciências e Letras, né. Sou filho de mulheres negras da região leste de Belo Horizonte, com raízes na região leste de São Paulo, um agente cultural fruto das transformações culturais do Alto Veracruz, que está na região leste da capital, e atuo como grafiteiro e educador desde 95. Eu tenho uma qualificação que passa por vários programas esses projetos que foram reconhecidos pela Endeavor Brasil, pela Funarte, o Troféu Periferia, como a honra ao mérito da Câmara Municipal, o Troféu Cidadania e com várias projeções, não só na rede midiática local, mas também em vários apontamentos no Brasil. Como eu disse, eu faço parte da Rede Nacional Hip Hop Nação Hip Hop Brasil, onde eu estou presidente nacional, e a gente atua em prol das políticas públicas pelas periferias e para as periferias e com as periferias, né? Entre os vários projetos que eu venho fazendo também em parceria com instituições, empresas e organizações, a gente fez uma parceria que ela foi reconhecida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos na premiação Ser Humano 2020, que foi a Vamos Juntos contra a Covid, que foi durante esse período da pandemia, que a gente fez uma série de ações com as comunidades de Belo Horizonte. Atualmente eu estou gestando um projeto chamado Comunidade Criativa, que é um programa formativo para discutir economia criativa, identidade e os desafios de promover o empoderamento de negócios, pessoas e localidades de Belo Horizonte, né? Eu queria trazer aqui uma narrativa de algumas abordagens, e aí, por favor, também vocês me avisem quando estiver dando tempo. Uma delas eu queria começar pelo colo, né? Colo, que para a gente, né, traduzindo um pouco disso, assim, é esse lugar do pertencimento, mas também da nutrição,
é um lugar de descanso, de sonhar, também de brincar, é onde a gente troca o olhar com as mães, mas tem esse lugar também da proteção e para muitos e como é a primeira casa, né? E esse colo para mim foi e é minha família, minhas mães, né? Minhas mães, que é a Dona Ielma Maura Machado, que é minha mãe materna, mas eu tenho diversas outras mães que foram me acolhendo nessa minha trajetória de formação, como a Graciema da Silva, as minhas tias Sônia Maria, Terezinha, Rosângela, Maria dos Remédios, que estão da família Machado, e da família Maciel, eu tenho recebido cada vez mais um colo muito fraterno e gracioso de Eunice Maciel, que é minha tia aqui de São Paulo. Mas eu tenho as minhas mães mestras que estão ao longo da minha formação e da minha trajetória me ensinando muito, né? Como a saudosa Dona Valdete da Silva Cordeiro, a Marilda Cordeiro, a Edné Aparecida, a Vânia Elizabeth, mas também tem como mães e mestras Conceição Evarisco, e recentemente eu me afilhei, assim vamos dizer, com a Lia de Itamaracá, que tem um trabalho maravilhoso, né? E aí essas mestras e esses lugares de onde eu venho é Alto Veracruz, e eu também sou formado por escola pública de periferia, né? Tem uma frase que o Kerry J do Racionais traz, e aí para falar especificamente de formação, que é o Brasil só vai melhorar quando ele priorizar a educação e a tecnologia e a educação de alto nível para todos. A gente precisa ter cada vez mais um Brasil com uma educação universal e acreditando nisso, né? E aí é uma pergunta que eu já trago aqui, né? Quais colos que estamos nas nossas trajetórias dando e recebendo, né? Para a gente poder estar no dia a dia e viver e sobreviver, né? Esse cotidiano. E aí especificamente de casa, e aí fazendo uma conexão com o colo, que também é esse lugar da casa, né? Que casa é a habitação, é a residência, mas também é esse nosso domicílio, né? Para muitos é o barraco, mas também é um lugar de resistência, de identidade. Para mim foi os movimentos sociais, é o hip hop que nos transforma todos os dias, né? E para mim o hip hop foi essa casa que me ensinou a literatura, mas através do grafite também me ensinou a crítica visual, né? E essa casa também está conectada ao território que hoje eu cada vez mais chamo de quilombo, né? E esse quilombo, que é esse lugar dado às comunidades, formadas por populações pobres, negras, de uma forma de resistência territorial, e está espalhada por vários cantos do Brasil. E eu também vou trazer esse território aqui para dizer que a nação hip hop é esse território, mas as políticas culturais e os projetos que eu faço como Basquiat Grafite também estão fazendo esse movimento de território, né? E aí uma outra reflexão que eu trago é como é que está a situação da sua casa e do seu território, né? A gente precisa o tempo inteiro estar se perguntando isso, porque casa, território é esse lugar onde a gente cada vez mais se reconhece, mas também se fortalece, né? É, e resiste. Então é super importante a gente sempre estar nos perguntando também sobre esse outro lugar. E aí eu vou trazer também, falar um pouco de aquilombamento, né? O aquilombamento, essa periferia, né? Essa quebrada, né? Onde a gente resiste, mas também, de alguma forma, traz aqui o nosso corpo, a nossa vivência, mas é outro lugar onde que a gente, de alguma forma, também faz aqui a nossa força e a nossa resistência. Essa resistência que, por sua vez, também se dá através de várias encruzilhadas, encruzilhadas essas, como a própria Cidinha, a professora Cidinha Silva nos trouxe, como a encruzilhada, mas a encruzilhada é o lugar onde a gente se converge, seja para nossas ações, seja para nossas lutas, mas seja também para o lugar onde a gente, de alguma forma, se organiza e acha o ponto para poder onde partir, né? Encruzilhada nessa dinâmica de achar a extruzilhada do ponto onde a gente vai se organizar, mas também para onde a gente vai se projetar para se colocar em outros lugares. E aí, como é que está meu tempo? Falta quanto ainda?
Você tá com 7 minutos. Você tá Tá, com tempo. beleza, beleza. E aí, eu acho que eu queria talvez trazer aqui, né, a partir disso que eu disse, o hip hop, e aí especificamente o rap, ele traz vários pensamentos, e aí pensando é, especificamente mais na área da psicologia, aí eu fiquei refletindo outro dia, né, quais seriam algumas citações de rap, de que forma citações de rap que também, para nós, homens, principalmente jovens da periferia, fazem algumas reflexões, mas que também traz para a gente um pouco desse lugar da sensibilização, mas também da reflexão. Né? E aí eu vou citar aqui algumas letras de rap, né? Não vou cantar, não sou MC, como eu disse, eu sou grafiteiro, mas uma letra que faz uma reflexão muito profunda e aí também chega em algumas quebradas com uma força muito importante e potente, mas também trazendo algumas reflexões, que é O Amor Venceu a Guerra, de GOG, GOG, que é um rapper de Brasília, né? E ele já começa, o rap ele tem essa possibilidade que é muito interessante de se ampliar, né, de ressignificar, às vezes até alguns trechos, até algumas sonoridades, e a música dele já começa com o sampler de Legião Urbana, né, que é daquela frase que muita gente conhece, né, quem um dia irá dizer que não existe razão para as coisas feitas no coração, e aí ele começa a fazer a sua rima, né, o seu rap, dizendo assim: é bem mais fácil falar da dor, é bem mais fácil falar do amor, dá mais ibope, chamar atenção para os parceiros do mundão, né não? Então, aqui uma reflexão, e eu não vou fazer uma análise profunda, mas só para dizer que também existem letras de rap que convidam as pessoas a refletir sobre a importância de amar, a importância de estar próximo, mas a importância de saber cuidar também, muitas das vezes no cotidiano nosso, que nos convida o tempo inteiro a viver a dor ou a falar só da dor, né? Uma música mais recente de Fábio Braza, né, que chama Inquilina da Dor, também que essa música é bem interessante porque ele faz uma reflexão de uma autocrítica e é quase uma como se fosse assim, você conversando ali com você mesmo, mas conversando de uma forma a refletir também, né, essas dores e essa coisa que agora a gente tem tido mais atenção, né, de olhar para dentro, mas também de refletir, né? Então, a letra começa assim, né? Aí, nas madrugadas frias, pensamentos suicidas. Peguei a caneta, a única saída que eu tinha. Já me disse que as minhas músicas salvaram vidas. Desculpa, mas essa eu fiz para salvar a minha. Irmão, então diga que não. A verdade é que eu me preocupo mais com a sua opinião e sofro mais se tiver rejeição. Posso parecer forte com as minhas palavras, porém mais fraco, tão admito. Se alguém falar bem, nunca, quase nunca acredito. Se alguém falar mal, levo para o coração. Preciso aprender a lidar antes de que eu enlouqueça. E aí, né, principalmente esse Fábio Braza, que é um rapper mais novo, né, posso dizer que é numa geração 2000, fazer essa reflexão e convidar as pessoas, principalmente o rap que chega muito para as juventudes periféricas, né, essa reflexão de conversar com essa dor e também, de alguma forma, perceber que é importante lidar com isso, é bem interessante. E aí, quando principalmente eu que tenho rodado algumas quebradas, você vê as pessoas também cantando isso e se reavendo ou abrindo essa discussão, é super interessante, né? E aí a gente também tem, né, concluindo aqui, né, o clássico Jesus Chorou, né? E essa é quase um hino em várias quebradas, onde Mano Brown, e aí depois escutando KLJ falando como essa música foi construída, né? Que a partir do Brown, de algumas reflexões que ele fez, dessa possibilidade de também trazer essa figura que
para nós que tem uma formação católica cristã, Jesus, mas fazendo uma reflexão muito a partir de algo que, principalmente para nós que somos homens, muitas das vezes hétero, com uma camada muito grande de machismo ainda nos permeando, né? Fazer uma reflexão e falar, Jesus chorou, né? E aí, para concluir, eu vou fazer a citação aqui da primeira parte da música e também convido a todos a escutar a música e perceber também os elementos que tem ali, não só na sua construção rítmica e melódica, mas também numa construção poética de como ele conversa com si mesmo e conversa com várias pessoas ali ao mesmo tempo, e essa pessoa o tempo inteiro é ele, né? E aí a música começa assim: o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem refém da vingança, rimando o desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes imundanas, o espinho da flor cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, se me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, eu que me senti, seria um fraco que outras delas vi. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Se o coração ser durão. Aí ele vai citando, e aí eu não vou me ater mais e tal, porque, eu não, como eu disse, eu não sou MC, e Racionais fazer isso magnificamente. Agradecer esse espaço, desculpa aí pelas truncadas nas rimas, né? Como eu disse, eu não sou MC, mas eu queria trazer essas músicas aqui e falar desse contexto que nós das juventudes e das periferias e agora que estamos resistindo nesses quilombos, territórios e quebradas, temos refletido, mas também temos nos posicionado e buscado caminhos aí para ter esperança, né, para um país que, como disse próprio Coruja, em uma das músicas, deixa eu pegar aqui para mim não citar errado, como disse Coruja numa música chamada Brasil Futurista, para a vida desses patrões serem doces, a nossa no canavial teve que amargar e ainda tem que amargar muito, então a gente precisa mudar esse lugar, mudar esse país e cada vez mais fazer a vida dos nossos e de todos nesse país melhor, com mais esperança e igualdade. Seguimos juntos aí, juntos. Muito obrigada, Fred. Eu fiquei pensando enquanto você falava, né, nessa questão da encruzilhada, desses encontros, e também pensei nessa estrutura mesmo do hip hop, né, que é o rap, o grafite, a dança, né? E o rap, ele nada mais é do que a sigla rap do ritmo e poesia. Né? E quando a gente fala desse encontro do ritmo e da poesia, me lembra muito dessa questão da encruzilhada também, né? Que é esse encontro para se projetar, para ser ouvido, para estar em outros lugares, né? Então vamos lá, Harrison. Agora é com você. Oi, pessoal. Bom dia. Fred arrasou aí na sua fala, na sua exposição. Fiquei muito tocado aqui também, pensando várias coisas. Vou começar me apresentando. Eu sou o Harrison, sou psicólogo. Eu sou um homem branco, de óculos, cabelo castanho escuro, de barba. Estou usando uma camisa polo xadrez laranja e o meu fundo é uma parede de tijolinhos também laranja. Essa é a minha audiodescrição. E eu pensei em expor um pouco sobre a minha trajetória e a atuação da psicologia para além das paredes do consultório clínico, assim, contar um pouco sobre como que a psicologia, o profissional da psicologia se insere nas políticas públicas e como que a gente esbarra também na cultura hip hop quando a gente está nesses espaços, sabe? Eu formei na UNA, junto com a Séries. Séries foi minha colega de sala. Aí daí a gente desenvolveu uma amizade. Fiquei muito convite aqui com esse. Fiquei muito feliz com esse convite de estar dividindo esse espaço com ela também. E aí, durante a minha graduação, eu tive contato com a Abrapso, Associação Brasileira de Psicologia Social,
e comecei a voltar os meus estudos, os meus campos de estágio mais para essa área. E aí eu estagiei durante um tempo na política de prevenção à criminalidade, que é uma política que tem os programas Fica Vivo, que é o programa de controle de homicídios de jovens residentes de periferia, o programa Mediação de Conflitos, o programa SEAPA, que era onde eu atuava, de alternativas penais, e outras frentes de trabalhos que tinham como esse objetivo de prevenir a criminalidade, que era um desafio muito grande, assim, porque a gente entendia o crime como um fator social, sabe? Não como algo apenas ali situacional, era algo que a gente entendia que diversos contextos assim sociais, históricos levavam ao crime estar presente na sociedade. E aí eu estagiei lá durante um bom tempo. Nessa oportunidade, eu conheci um outro espaço também para poder estagiar, que é uma ONG chamada Terceira Margem, onde lá eu realizava grupos reflexivos com pessoas que eram autuadas no artigo 28, no uso de drogas. Então, a gente realizava esses grupos reflexivos com esses jovens adultos que estavam cumprindo essa alternativa penal devido ao uso. E sempre trabalhando na perspectiva da redução de danos, sabe? Tirando os estigmas e essas construções errôneas que geralmente a gente tem em relação às drogas e ao seu uso. E assim que eu formei no comecinho da pandemia, assim, no mês de junho, julho de 2020. Aí eu comecei a atuar enquanto psicólogo voluntário no instituto, e nesse instituto a gente fazia atendimentos a mulheres e às famílias dessas mulheres que estavam em situação de violência. A gente realizava os atendimentos psicossociais e também realizava os encaminhamentos para a rede de proteção aqui de Belo Horizonte, da cidade. E aí, próximo assim, ao final do ano, em novembro, eu passei num processo seletivo e comecei a trabalhar no GELECOM, que é o Grupo de Desenvolvimento Comunitário. É uma organização da sociedade civil com interesse público que executa alguns serviços ofertados pela assistência social da prefeitura aqui de Belo Horizonte. E aí lá, hoje eu estou trabalhando ainda atualmente no cargo da coordenação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes. Aí eu vou falar um pouco dos serviços de convivência, né, desse serviço que ele se dá em grupo, como que é a nossa metodologia e como que a gente tem esse encontro aí com a cultura do hip hop, sabe? Utilizando dessa cultura como forma de intervenção e de potencializar o desenvolvimento desses adolescentes no mundão aí. O serviço de convivência, ele é um serviço que está posto na assistência social a nível federal e ele funciona dentro dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social. Ele é um serviço da proteção social básica, que é essa proteção que tem como objetivo prevenir as situações de vulnerabilidade social e dos fatores de risco. Quando a gente já tem essas violações de direitos, quando elas já aconteceram, elas já estão no nível mais agravado, aí já é a proteção social especial, que já são outros equipamentos da assistência. Mas o serviço de convivência se localiza no CRAS, nessa ponta que está ali espalhada pelos territórios que tem um índice de vulnerabilidade maior e que visa ofertar ali os programas para acompanhamento da família, de forma integral, com o PAIF, e esse serviço que oferta um espaço de convivência e fortalecimento de vínculos tanto familiares quanto comunitários, que é o serviço de convivência. E aí esse serviço ele se organiza por faixas etárias. Então a gente tem de 0 a 7 anos, depois de 7 a 14, e aí tem a faixa etária que eu estou hoje, que é de 15 a 17 anos, a faixa etária dos adolescentes. É um serviço que ele funciona de forma contínua, de segunda a sexta-feira, na parte da tarde, no contraturno da escola, para os adolescentes conseguirem participar. E aí a gente tem 2 horas de
de oficinas, de rodas de conversa, de segunda a sexta. Geralmente, na segunda e na quinta, a gente tem encontros regulares com orientadores sociais, que é aquela figura que vai estar ali no grupo diariamente, fomentando uma formação cidadã para esses adolescentes, conversando sobre temáticas diversas que perpassam sobre a adolescência, como as questões da sexualidade, prevenção de STs, estratégias para lidar com situações de racismo que esses adolescentes vivem dentro da própria escola, né, do ambiente de aprendizado, até mesmo na própria família. A gente trabalha bastante a questão do território, da identidade. Então, o orientador está ali naquele papel de fomentar essa formação cidadã. E às terças e às quartas, a gente costuma ofertar oficinas de arte e de cultura, com diversas linguagens. Então, tem oficinas de musicalização, tem oficinas de grafite, tem oficina de dança, de poesia. E essas oficinas, elas acontecem de acordo com a escolha dos adolescentes. Pensando nas intervenções psicossociais, a gente precisa considerar qual que é a demanda que está tendo ali no território para a gente poder planejar alguma intervenção. Assim. Então, por isso que a gente escuta muito o que esses adolescentes estão buscando, estão se interessando, para chegar lá com alguma proposta de oficina e um planejamento de atividade. E aí, uma das linguagens que a gente oferta é o grafite, que é um dos elementos do hip hop. Eles também têm oficinas de produção sonora e audiovisual e de poesia. Alguns grupos do Serviço de Convivência já chegaram a gravar discos com letras de raps que eles mesmos escreveram. E a experiência que eu queria focar aqui hoje é mais voltada para essa parte do grafite. A gente realiza as oficinas nos dias de terça e quarta, e aí o arte educador do grafite, ele chega e explica um pouco sobre a história do grafite, explica sobre a técnica de usar a lata, de distanciar um pouco a lata da parede, a força que você coloca no bico do spray para poder estar fazendo um determinado traço, explica um pouco sobre as composições das cores, sobre os elementos das sombras, e aí eles vão aprendendo isso ao longo das semanas. É uma vez por semana que eles têm essas oficinas de grafite. A gente planeja um planejamento trimestral assim que vai durar 3 meses e depois desses 3 meses geralmente eles entregam um produto final, assim, né? Algo que foi fruto dessa oficina. E teve algumas experiências interessantes assim que eu gostaria de relatar. Na pandemia, a gente teve uma baixa muito grande no serviço. Porque a gente estava ofertando apenas de forma online e muitos desses adolescentes, eles não tinham acesso à internet ou celular. Às vezes era um celular para a família toda usar. Então, as atividades, as propostas que a gente tinha não chegava nessas pessoas que eram o nosso público-alvo, assim. E aí, com a volta das atividades presenciais, a gente precisou fazer mobilizações sociais nos territórios para divulgar o serviço e chamar esses adolescentes para essa oferta que tinha no território. E aí a gente articulou uma mobilização social numa escola lá no bairro Heliópolis, que é um dos CRAS que eu coordeno esse serviço. E aí a gente foi super bem recebido pela diretoria da escola, que entendeu da importância desse serviço no cotidiano dos adolescentes, no contraturno da escola, e a gente fez uma programação assim, de 2 dias para fazer uma intervenção lá. A gente passou nas salas do oitavo e do nono ano, divulgando sobre o serviço. O arte educador de teatro que estava nesse grupo, ele fez uma roda de poesia com os adolescentes na hora do intervalo e as outras pessoas presentes na escola. Vou mandar um salve aqui para ele, que é o Nego D, um grande artista aqui da cidade de Belo Horizonte, no 1º de maio. E aí ele fez
esse momento assim, de sensibilização com as pessoas presentes lá na escola. E no final da aula, a gente trouxe o outro artista que estava com a gente, que é o Daniel Bogu, que é do grafite. E aí a gente pensou em fazer uma intervenção no muro interno da escola, convidando as crianças, os adolescentes e até as professoras que estavam ali presentes a auxiliar nesse grafite. E como a escola estava completando 30 anos, ele criou uma arte, uma ideia de um desenho, homenageando esse aniversário da escola. E aí foi um momento que várias pessoas apareceram ali, se interessaram, quiseram pegar a lata do spray para poder deixar sua marca ali também. E aí, nesse momento, a gente falou: olha, a gente está ofertando essas oficinas, tanto de teatro quanto de grafite, lá no CRAS. É só chegar lá, colar, levar o seu pai, a sua família, faz a sua inscrição. Vai ser um espaço onde você vai estar convivendo com outros adolescentes da sua própria idade, conversando sobre assuntos que às vezes você não tem espaço para conversar dentro da própria família, né? E aí, com essa mobilização, a gente conseguiu encher o grupo de volta. E aí, esse grupo que eu estou contando hoje é um grupo que está com uma média de 20 jovens, o máximo que a gente pode ter é 25. E aí são 20 adolescentes que estão assim, participando com frequência. E aí, do grafite, o Bogu já começou também a experimentar com eles a pintura em tela, fazendo releituras de obras de artistas famosos que eles pesquisaram, né? E aí entra também em trabalhar a questão da identidade, porque alguns adolescentes começaram a escolher referências assim para fazerem as leituras em telas de artistas negros, como Basquiat, por exemplo. Então já se vê ali como uma referência, sabe? Uma possibilidade de, poxa, eu estou aqui, estou nessa condição, mas eu também posso produzir algo através dessa condição. Eu também posso ter o meu valor, o meu reconhecimento através disso, através da arte, através da cultura, de se inserir em outros espaços. Então esse foi um encontro, uma intervenção muito potente que a gente teve no território. E uma outra que eu queria deixar como exemplo foi em maio, agora que passou, onde na assistência a gente faz o Maio Laranja, que é o mês de enfrentamento e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí a gente fez um evento com toda a rede do território, Centro de Saúde, Centro Cultural, o CRAS, algumas escolas, e fizemos uma rua de lazer no sábado, no final de semana, convidando as pessoas do território. E aí, na ocasião, o artista do grafite pensou também em uma temática sobre o Maio Laranja, grafitou o muro do Centro Cultural com a participação das pessoas que estavam presentes. Então, isso foi mais uma coisa que envolveu ali as pessoas da comunidade nesse contato com o grafite, um pouco com a cultura do hip hop. E aí, eu queria deixar esses exemplos e explicitar para poder compartilhar que profissionais da psicologia, muitos assistindo aqui esse congresso, tem uma grande possibilidade de atuação nas políticas públicas e em outros espaços, sabe? Para além do consultório, para além da clínica. E a gente vai ter um espaço para as considerações finais, Séries, eu poderia fazer agora, pode deixar para depois, né? Eu ainda tenho quanto tempo? 15 minutos agora que você chegou, né? Você completou. Tá. 15 agora, mas vou ter tempo então... para as considerações finais depois. Tá, eu vou encerrar então a minha fala, já que deu os 15 minutos, e aí a gente passa depois para as considerações finais. É isso. Alice vai falar mais. Teve uma questão que você disse, né, de quando foi comemorar o aniversário da escola, de que as pessoas quiseram pegar no spray, né, e deixar a própria marca no muro. Eu acho que isso é muito significativo, porque
pelo que vocês estão dizendo, assim, pelo que está dando para entender, que através do hip hop as pessoas conseguem colocar um pouco da própria individualidade, né? Eu tinha comentado dessa questão do rap, de como as pessoas conseguem se colocar nesse ritmo, e aí no grafite isso também aparece, né? E isso é muito rico, assim. Agora a gente vai abrir para as considerações, mas, perdão, para as perguntas. Tem uma pergunta aqui que eu tinha visto da Suelen para o Fred. Ela falou assim, que embora você seja grafiteiro, como você acha que o hip hop interferiu na sua vida? Foi desde pequeno isso? Então, eu acho que talvez é só aproveitar, primeiro agradecer a todo mundo que está interagindo aí, continue mandando e tal. O que não consegui responder aqui, depois o pessoal manda para a gente compartilha em outros canais de comunicação. O hip hop, ele se faz presente especificamente, aí tem vários estudos se fazendo, mas ele se faz presente oficialmente desde a década de 70, com África Bambata ali batizando e coroando essa encruzilhada do hip hop. Porque o hip hop ele não nasce, a cultura, né, ela começa a fervescer nos guetos do Bronx, especificamente, e ela se encontra, e aí eu posso dizer que o África Bambata foi esse Exu que falou assim, aqui é hip hop, e aí ajudou a gente a achar esses caminhos. E na minha vida, especificamente, foi em 95, né, quando na minha comunidade, que eu acho que não diferente de várias outras comunidades, teve várias intervenções de grafite, hip hop é desde os 4 elementos, né, com rap, com dança, também com os DJs, né? Os DJs, especificamente, eles são mais presentes ainda, mais antigos, porque eles estão desde os bailes da década de 60, 70, né? Os bailes souls. Quem nunca teve uma quermesse na sua quebrada, né? Agora tá voltando bem as quermesses, né? Mas para nós da década de 80, vamos assim dizer, né? Já falei idade aqui, né? Quando fala 80, você já fala de qual idade você tem. A gente vivia um pouco desse cenário, desde os pais e as mães da gente indo para esses lugares, levando a gente desde pequeno, mas especificamente o hip hop chega na minha vida em 95, quando eu estou ali fazendo algumas inscrições de rua, sendo esse artista urbano, né, mais vandal, como no Brasil a gente chama de pichador, né? Só lembrando que pichador, dessa nomenclatura só existe aqui no Brasil. A nível mundial é uma intervenção legal ou legalizada. Então, nessas intervenções legais, o grafite aparece na minha comunidade como uma oportunidade de continuar fazendo intervenções de uma outra textura, vamos assim dizer. E aí, essa outra textura que os jovens ali também da comunidade, como eu, faziam, eu falei, não, eu quero isso para minha vida. E desde 95 eu nunca mais parei de ser grafiteiro, né? Ouvindo o Harrison falando aí, né? Dessas várias iniciativas, principalmente com o Fica Vivo e tal. Eu tive várias experiências também com o programa Fica Vivo, mas também com os projetos pessoais, né? Como eu disse, o projeto Basquear Grafite é um projeto ideado e empreendido por mim, ele é um negócio social de impacto positivo, onde a gente vai fazendo essas várias intervenções, oficinas, atividades, seja em escolas, instituições, em várias camadas, desde a camada da iniciação até a produção, vamos dizer, final. E quando a gente começou até um estágio novo agora, que é da profissionalização, e aí depois podem talvez ou me procurar nas redes sociais, ou então digitar aí no próprio YouTube, né? Tem lá o vídeo do Globo Repórter, onde a gente mostrou uma iniciativa com 2 jovens que a gente começou já a profissionalizá-las, e elas hoje já estão vendendo a arte do grafite na sua comunidade, ou em vários suportes, seja ele através do desenho, mas também através de forma digital, e ele possibilita isso, né? Então, muitos jovens, às vezes, como eu, que na comunidade, às vezes, não tem uma perspectiva, e especificamente não tem uma outra dinâmica, ele começa, de alguma forma, a ver ali no hip hop uma oportunidade até mesmo profissional, mas social, mas também de gritar para o mundo o que ele acredita, o que ele pensa, né? Eu vou puxar o gancho no que você estava dizendo, Fred, porque tem uma colocação do Arthur aqui, que ele estava falando sobre. Deixa eu só voltar aqui. Que uma reflexão que a gente pode ter sobre o hip hop é como ele impacta na vida do indivíduo, né? E como isso pode ajudar no seu bem-estar. E depois ele perguntou, isso assim, né? Como que o hip hop pode influenciar na formação do indivíduo, né? O que você acha, Harrison?
Ou então, pensando assim nas experiências que a gente tem tido, quando esses adolescentes eles estão ali numa oficina de grafite, ou até mesmo escrevendo algum rap, alguma música para poder gravar, eu sinto que é um momento em que eles estão pensando sobre a própria vida, sabe? Refletindo assim sobre as próprias potencialidades que eles podem ter. E aí quando eles pegam ali para poder começar a fazer a arte, depois ver o resultado final e saber que aquilo ali partiu deles e de uma construção coletiva, é, é muito gratificante, assim, bonito de ver, sabe? Como que a autoestima do adolescente ela vai aumentando, assim. Como que ele começa a acreditar mais nele mesmo. É, Quando ele está escrevendo sobre algo que está acontecendo com ele, para aquilo ali virar uma música, ele coloca, por exemplo, os conflitos que ele tem por ser um jovem preto de periferia, sabe? E aí escrever sobre isso, externalizar sobre todos esses conflitos que passa devido à questão racial, à questão socioeconômica, é uma forma de dar escape para isso também, sabe? De dar sentido também para isso. Eu acho que é assim, de extrema importância a arte e a cultura para o desenvolvimento de uma pessoa, né? Tanto a arte quanto a cultura, elas vão carregar ali elementos como signos, como as representações sociais, e a gente, enquanto uma pessoa que está inserida na sociedade, não está separada dela, né, não vive ela de forma individual, a gente tem que estar implicado nesses processos, entender como que essas coisas funcionam. E através da arte e da cultura que a gente consegue fazer isso de uma forma mais calorosa, mais interessante, sabe? Sim. Ô, Séries, deixa eu trazer uma contribuição para isso, Claro. que aí tem um contexto histórico, conjuntural e que eu achei importante dizer, assim, para nós, negros, periféricos, não é nos dado espaço de fala e, às vezes, de posição nessa sociedade. Eu acho que isso é importante também dizer. E muitas das vezes, o que nos resta são esses espaços que a gente se aquilomba, e aí se aquilomba, como a gente se organiza, e muitos deles, o hip hop principalmente, ele é uma ferramenta da contramão de tudo, porque o hip hop ele por sua vez, através da música, ele é algo que sampleia algo que às vezes muitas vezes está esquecido. Então, se você pegar várias músicas, principalmente de hip hop, e aí tem vários pesquisadores já fazendo isso, até colocando nas redes, como ele sampleia às vezes músicas da MPB ou músicas até da época dos pais daquele adolescente, né, ou do avô daquele adolescente, e ressignifica aquilo para uma oralidade. O grafite também é essa textura plástica que às vezes vai na contramão, né? Na década de 90, por exemplo, quando eu comecei, o grafite ele era tido como uma cultura vandal, marginal, de alguém que não era aceitado pela sociedade. E hoje você tem grafites, por exemplo, fazendo publicidade, propaganda e colorindo cidades. O Harrison caiu. Colorindo cidades. E por sua vez, você tem agora, na atual conjuntura, o break, que era uma dança que, por sua vez, já foi perseguida, como a capoeira, como o samba, por organizar rodas e encontros de negros, hoje está na Olimpíada. E, por sua vez, o DJ, né, que é o ritmo hoje, né, seja através do rap, seja através do funk, da própria música eletrônica, que tem até exportado pessoas para o mundo afora, produções, ritmos, falas e tudo mais. Então, acho que é importante também dizer que esse lugar, muitas das vezes, é o lugar que nos restou, mas não é só esse lugar que a gente quer. E aí, quando a gente trabalha as oficinas com jovens, os oficinas aqui nas comunidades, e aí cria esses espaços de resistência, para a gente também mostrar para os meninos que existem outros caminhos, para essa juventude que ela pode falar através da sua letra de rap, mas ela também pode acessar a academia, ela pode também transformar a realidade da sua comunidade, né? Como já dizia o próprio Sabotagem, né? Um bom lugar se constrói com humildade. Aí essa humildade que ele traz é para a gente poder se organizar humildemente, seja ela na pobreza de riquezas, né, financeira, mas seja ela na forma como a gente sempre humildemente organizou, que é ali nos quilombos, para poder impulsionar uma quebrada melhor.
E essa quebrada melhor se traz, seja no dia a dia, se organizando, pensando diferente, mas também atuando de uma forma a repensar esse lugar e cada vez mais, por que não, discutir também a médio e longo prazo espaços de poder, né, que é importante que essa juventude entenda, né? Principalmente a gente está falando que esse, por exemplo, é um ano de eleição, é importante que as pessoas votem, é importante que as pessoas coloquem opinião, mas é importante que elas participem, né? E que a gente mantenha o que para a gente é muito valoroso, que é essa democracia, né? Que é esse lugar que é super importante. Então, Harrison, você acabou que você caiu, aí eu estava contextualizando um pouco sobre a importância desses elementos e cada um deles na sua potencialidade, seja na música, nas artes visuais, na própria corporalidade da dança. E para a gente, uma coisa que a gente vem discutindo muito, eu que sou da nação Hip Hop Brasil, a importância do quinto elemento. Né? O próprio África Bambaataa nos trouxe, nos ensinou que o quinto elemento que ele é a consciência. Né? E é a consciência de atuar politicamente, é a consciência de entender como esses elementos se aquilombam ou como eles se traçam ali, né, como eles de alguma forma estão se organizados, para a gente poder mudar não só a realidade, mas também se impulsionar, ter cada vez mais esse lugar de fala. Eu queria agradecer agora as pessoas que entraram depois, algumas pessoas foram redirecionadas de outras mesas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. Fiquem à vontade para mandar suas contribuições, mandar suas perguntas, que a gente ainda tem um tempinho, né, para poder conversar. Eu queria ler aqui a contribuição de duas psicólogas aqui, que elas também compartilharam a experiência delas trabalhando com hip hop, né? Primeiro da Quênia, que ela contou que ela trabalha numa clínica antirracista e o público lá é majoritariamente negro, né? Que ela usa lá a música como recurso e que isso é muito potente, né, para o trabalho dela. Também tem da Michelle Gomes, que ela disse que cresceu no movimento hip hop, né, que isso constituiu ela de certa forma, e ela viu esse movimento salvar vidas e também tornar pulsão de vida, né, para muitos, o hip hop. Que ela tem muito amor e muita força nesse movimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Celso também, ele dividiu que ele foi assessor de cultura da SFEBEM, no Rio Grande do Sul, né, se não me engano, que hoje atua a Fundação de Atendimento Socioeducativo. E ele coordenou alguns projetos de hip hop nessas unidades, né, de internação e semi-liberdade para adolescentes em conflito com a lei, e viu também a potência disso, né, que tinha os oficineiros e as oficineiras, que eram todos da comunidade, de onde essas crianças, os guris que ele disse, estavam internados. Ele também falou depois, o Celso, que é muito bom, né, que vê que a gente está fazendo essas práticas e que elas incidem nessas questões sociais de forma tão criativa e bem feita. Parece que não tem mais perguntas por enquanto. Deixa eu só falar uma coisa que acho que é importante também dizer, a questão do território, aí quando ele fala essa questão das práticas da incidência. Uma coisa que a gente discutiu, eu acabei de sair de um encontro nacional esse fim de semana, né? A Nação Hip Hop fez uma imersão com as principais lideranças do Brasil inteiro, então tinha gente do Rio, gente do Ceará, tinha gente do DF, Goiânia, mas tinha gente também de Minas Gerais e muita gente aqui de São Paulo, onde a gente discutiu uma coisa que é super importante quando a gente fala de espaços de resistência. E aí esses espaços a gente tem proposto casas do hip hop, então se na sua cidade ainda não tem, pode procurar a gente para a gente poder pensar junto, que é esses espaços onde a gente ofertar a cultura hip hop como uma ferramenta de porta de entrada, mas uma ferramenta de diálogo com aquelas comunidades. E aí eu posso dizer que em São Paulo, principalmente, a gente tem 5 casas do hip hop ativas, se organizando. A gente tem casas do hip hop em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte e em Santa Luzia. Tem casas do hip hop começando a ser embrionadas em Itaúna, no DF, no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, especificamente, a gente está trabalhando um outro passo, que é uma inovação até para o Brasil, que é o Museu do Hip Hop. Então, lá está se instalando, em parceria com a universidade, uma catalogação, mas um museu desse patrimônio material que o hip hop vem se proposto
E aí um outro espaço que a gente vem discutindo muito é a importância que são das rodas de rima, batalhas de MC, duelo de MCs, espaços onde esses jovens vêm de alguma forma se organizando, que é muito parecido como os espaços do samba, né, como os espaços da capoeira, né, como nós, povo preto, pobre, favelado e periférico, a gente vai se organizando e a gente já tem um formato de se organizar, né? E esses formatos de resistência, muitas das vezes, são perseguidos em algumas cidades. Né? A gente também não tem que esquecer de dizer que, infelizmente, a política pública ainda não entende esses espaços dessas juventudes, esses espaços de fala, e às vezes esquece de incentivar e fomentar, e nessa ausência o hip hop vem propondo esses espaços. Em Belo Horizonte a gente tem uma cadeia muito grande, né, até pela referência que é o duelo de MCs nacional, mas também no Brasil vem se instalando nessas outras rodas, e especificamente nós da Nação Hip Hop, a gente tem 3 iniciativas que eu queria citar aqui para concluir, que uma delas as batalhas de conhecimento. Então tem uma iniciativa em Jacareí, uma iniciativa no Rio Grande do Sul e uma iniciativa do Rio, onde a gente faz uma batalha de conhecimento, onde aqueles jovens, de alguma forma, precisam estudar, precisam se organizar ali sobre os conteúdos para trazer rimas que, de alguma forma, abordem conteúdos e que não repitam, às vezes, umas lógicas machistas, sexistas, homofóbicas na sua oralidade. Né? Então, usar essa consciência e essa tecnologia para poder também crescer cada vez mais e, de alguma forma, passar uma mensagem, né? Então, isso tem sido muito bonito. Algumas pessoas estão mandando algumas perguntas aí. Sim, sim. Vamos ler essas perguntas para a gente ir caminhando já para finalizar, né? Eu vou ler aqui da Cris Lane. Ela perguntou qual o melhor caminho para fazer a potência do hip hop crescer novamente em Patinga. O que vocês acham? Crislane, querida, satisfação. Não sei se é a mesma Crislane. Tem uma Crislane de Ipatinga, que é do hip hop, é uma dançarina, uma mãe maravilhosa. Primeira coisa procure ela é da Nação Hip Hop Brasil. A gente vem discutindo vários projetos aí para o Vale do Aço como todo, né? E o que a gente tem que fazer é a gente se aquilombar. E aí eu acho que não existe receita de bolo, mas existem formas que a gente já vem fazendo e vale a pena a gente se reunir, e eu me coloco à disposição aí para a gente contribuir com isso. A Crislane está falando aqui, né, que ela é fruto do programa Fica Vivo, que ela iniciou nas aulas de dança em 2011 e começou a dar aula de hip hop. Lá ela conheceu o esposo dela, que está há 9 anos casada, tem 2 filhos, né? E aí, atualmente, ela é professora de dança urbanas e uma escola registrada pela Academia Royal. Muito bacana. O Celso, aliás, perdão, o Arthur Soares trouxe uma outra pergunta aqui. Recentemente, tenho visto a cultura do hip hop em alta e crescimento entre os jovens. Como poder fazer esse crescimento se manter formativo e contribuindo para o desenvolvimento da autoestima do indivíduo? Converge um pouquinho com a pergunta da Crislane, né? O que você acha, Harrison? Eu acho que é um pouco disso tudo que a gente tem falado aqui, assim, sabe? Que é de continuar fomentando esses espaços, continuar dando uma visibilidade cada vez maior para essa cultura. É uma cultura que não é que a gente tem que dar visibilidade, ela já toma a visibilidade dela, sabe? No espaço que ela está. E nas políticas públicas, investir nessa cultura para que ela seja algo acessado ali para outras pessoas que não têm esse acesso, eu acho que é algo primordial, assim, algo muito importante. E a questão de trabalhar a autoestima do indivíduo, acho que é um pouco disso que eu falei, assim, se reconhecer no que você está produzindo, sabe? Quando a pessoa consegue se reconhecer em algo que ela faz, ela deixa de estar ali alienada, só reproduzindo. Então, ter esse espaço ali, tanto na criação de uma arte do grafite, tanto na criação de uma rima, de um rap, ou então estando presente numa batalha, você está tendo uma construção ali, você está botando a sua subjetividade em jogo, você está expondo ali quem que você é, sabe? A sua cultura, os seus anseios. Então, eu acredito que é continuar investindo nesses espaços, nesses artistas, principalmente, dando voz ao que os adolescentes estão querendo, sabe? Teve alguém que comentou aí que trabalhava
na unidade socioeducativa e que os oficineiros eram pessoas do próprio território. A gente também tem muito essa visão de convidar artistas que são do próprio território, porque isso facilita muito o trabalho, sabe? Facilita o trabalho da mobilização, facilita o trabalho de reconhecer as situações que acontecem ali naquela quebrada. Então, eu acho que é um pouco disso tudo. Sim, dá para a gente perceber o tanto que o hip hop dá uma posição política, né? Que quando é muito mais do que, né, o Harrison falou, do que reproduzir coisas. É produção, é se colocar o próprio corpo, colocar a própria voz, né? E como isso é político, como isso é importante nos dias de hoje, né? O Celso também ele colocou uma contribuição aqui, esse que citou a questão dos oficineiros, que teve uma discussão bem acalorada lá sobre o patrimônio público e depredação, né? E como que faz o grafite, como fazer isso, né, numa cidade histórica? Como que isso fica? O que você acha, Fred? Porque você está mais dentro disso, assim, né? Essa questão do patrimônio público, do grafite. Então, primeira coisa, acho que é importante a gente entender que o grafite também é um patrimônio material já reconhecido por lei federal nesse país. Então, nós não estamos falando de uma arte que é marginal ou que é vandal. A arte, por sua vez, né, eu até digo muito isso às vezes, a gente às vezes quer atribuir ao outro uma culpa às vezes que é coletiva, né? Então, o fato de às vezes inserir ou querer ser visto, isso é nato da individualidade do ser humano. Quem nunca aqui escreveu um eu te amo numa árvore, ou rabiscou a carteira da escola, ou às vezes pintou a própria rua ali para fazer uma homenagem para alguém. Isso tudo são intervenções humanas, isso vem desde as pinturas rupestres, muito tempo atrás. O que às vezes, o que a sociedade às vezes não entende, algo que às vezes sai fora dessa caixinha, né? Às vezes a gente está muito atribuindo a arte, e a gente acha bonita a arte que está dentro de uma caixinha. Tudo que de alguma forma transgride, né, e que a sociedade não entende, eu digo isso muitas das vezes, a própria pichação. A pichação, hoje, tem muitas reflexões e muitos debates, principalmente ao patrimônio público, porque ela transgride, ela age de uma forma anarquista. Isso faz parte dessa natureza da intervenção urbana. Né? E aí cabe à sociedade entender isso e, de alguma forma, lidar com isso como outro espaço, não enquadrar numa caixinha. E especificamente do grafite, já tem várias iniciativas no Brasil inteiro, aonde cidades, por exemplo, que utilizam grafite em espaços públicos, não só para também decorar, mas não só para poder direcionar, não só para poder também, de alguma forma, sinalizar, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu estou falando de São Paulo, eu sou mineiro, de Belo Horizonte, da região leste, mas atualmente estou em São Paulo, porque eu estou nesse processo do mestrado aqui. Aqui, por exemplo, você anda pelas ruas, é quase você não vê uma porta que não tenha grafite. Tem porta com grafite, tem muro com grafite, tem placa com grafite. Hoje a gente consome muito grafite, às vezes até sem perceber, né? Seja na roupa, seja às vezes numa bolsinha que você compra, ou numa mochila, ou às vezes até numa textura de algo que às vezes você compra numa capinha de celular. As pessoas estão consumindo e estão querendo ver. Eu acho que cabe ao patrimônio, e aí principalmente os patrimônios das cidades históricas, cabe abrir a discussão, principalmente em convidando essa juventude para de alguma forma ver e pensar caminhos para cada cidade, para cada território, mas criar diálogo. Nunca criar enfrentamento. Não existem leis que vão de alguma forma padronizar grafite em lugar nenhum. Né? Como o Harrison disse, o que cabe ao poder público é incentivar e fomentar. E não é à toa que o poder público, seja legislativo, executivo, ele está a serviço do cidadão, não o cidadão que está a serviço dele. Então, é esses lugares que a gente precisa refletir e como eu disse, a Nação Hip Hop ela já vem fazendo no Brasil inteiro várias iniciativas e, se quiser, a gente pode contribuir, sim, para poder fazer essas reflexões, convidar outros jovens até dos territórios para participar e vamos que vamos. O que a gente quer é que o hip hop, e até um projeto que a gente está trabalhando, que o hip hop a nível nacional seja reconhecido como patrimônio material, para poder as pessoas entenderem, e aí ter incentivo, ter fomento, mas também ter recursos para a gente poder fazer essa cultura continuar viva e ativa.
É isso aí que o Fred está falando, tem um pouco do que a Sirlene perguntou aqui, né? De como a gente pode proceder para que um projeto chegue na cidade dela. Não sei, assim, vocês podem falar também nesse caso, mas eu acredito que é muito de criar essa rede, né? De convidar as pessoas, de acionar o Estado, acionar quem tiver, né? As autoridades competentes, digamos assim, para poder fazer os projetos circularem, mas eu acho que parte muito da gente também, né? E de fazer essas redes. A Suelen, ela fez uma pergunta aqui para o Harrison. Você viu nas suas experiências de trabalho jovens que a parte da cultura hip hop viram mais alternativas de expressão na própria vida. Relatos assim apareceram nas suas oficinas com jovens? Sim, total, assim, a possibilidade de criar algo, sabe, deixar a sua marca ali, fomenta essa vontade mesmo dos adolescentes. Teve alguns jovens que começaram a fazer camisas, com as artes que eles aprenderam para poder vender para os próprios colegas, assim, através desse contato que teve com oficinas de grafite, assim. Porque a gente não fica restrito também ao grafite só ali no muro, sabe? Também passa ele para uma tela, também passa ele para uma blusa mesmo, para uma bolsa, aplica ele em outros locais, assim. O pessoal que participa das oficinas de dança também já viram isso como uma possibilidade, assim, de trabalhar com isso. Alguns viram para a gente e falam assim, eu quero trabalhar aqui no ProJovem, como que faço para poder retornar? E teve adolescentes que foram usuários do serviço, e hoje estão na nossa equipe enquanto orientadores sociais, enquanto arte educadores, muito por ter visto esses projetos como algo que realmente traz bons frutos ali para aquele crescimento pessoal, sabe? E aí isso fomenta nesses adolescentes ter um projeto de vida, sabe? Ter um sonho a seguir, assim. Começa a participar de uma oficina de rap, de poesia, e fica com vontade de ser MC. Quero ser MC, meu sonho é esse, é ser MC. E aí começa a se adentrar nesses espaços, e aí começa a ter uma perspectiva. Sabe o que rola muito? Da gente perguntar para eles assim, o que vocês gostam de fazer? Eles não sabem dizer, sabe? Não sabe falar assim sobre os próprios sentimentos assim. A gente pede para escrever algo que é mais pessoal ou trazer alguma reflexão assim que é um pouco mais intimista, eles têm muitas dificuldades de elaborar isso. Só que aí quando eles estão elaborando isso na arte, na cultura, isso expande de uma forma assim totalmente avassaladora, sabe? Incrível. E para quem tiver interesse assim, de conhecer um pouco mais sobre essas oficinas e esses trabalhos que têm sido desenvolvidos no serviço de convivência, tem uma página no Instagram que chama Tá Rolando PJ, PJ de Projovem. Aí Tá Rolando PJ, e aí a gente costuma postar essas oficinas que tem nesses 14 grupos que a gente executa aqui em BH. É massa para vocês conseguirem visualizar um pouco essas coisas que eu estou falando aqui, né, de forma concreta, através de fotos e de vídeos. Eu vou aproveitar a fala do Harrison e ler o último comentário aqui do Jean Fernandes. Ele falou que é de Teófilo, né, do interior daqui de Minas, e conheceu o hip hop através de um projeto social. E que ele vê a importância de se fazer política através desses espaços para promover a autonomia, o pertencimento e a consciência cidadã. Enquanto o Harrison falava, assim, também lendo o comentário do Jean, eu fiquei pensando em como isso é cíclico, né? Existe a produção e depois isso volta para o corpo. E aí, quando é camisa, quando é bolsa, isso está coladinho no corpo, né? O quanto que isso é simbólico e importante também. Vamos caminhar, então, para as considerações finais. Vocês têm algo para dizer? Vamos começar do Harrison dessa vez? O que você tem para dizer para a gente poder encerrar? Eu queria dizer que a arte e a cultura elas são fatores mediadores e de extrema importância para o desenvolvimento da pessoa e das suas funções psicológicas superiores, que o pensamento ele vai se desenvolver junto com a linguagem e a cultura e a arte ela vai nos ensinar as diferentes formas de ser, de estar no mundo,
de falar, de comunicar, de se expressar, de comportar. E esses dois grandes elementos, né, da arte e da cultura, ela nos dá acesso aos signos, às nossas representações sociais e como que as pessoas estão inseridas na sociedade mesmo. E eu queria finalizar com um videozinho curto que eu vi hoje do Instagram do Gilberto Gil falando que a cultura, ela não é algo extraordinário, ela é algo ordinário, que tem que estar na mesa do brasileiro todos os dias, que tem que estar na cesta básica do brasileiro a cultura, sabe? E eu estou de acordo com isso e estou aí lutando para que isso se permaneça, sabe? Isso se potencialize cada vez mais. Queria agradecer à Séries pelo convite, ao CRP pela organização do evento, ao Fred também por estar compartilhando esse espaço. Gostei muito de te conhecer, vou te seguir lá no Instagram, que eu acho que vai ser massa a gente trocar uma ideia. A galera do ProJovem com certeza vai ficar interessada em te conhecer, conhecer mais o trabalho da nação do hip hop. E é isso, agradecer mesmo por esse espaço e passo a bola aí pro Fred. Obrigado, viu, Harrison? Cara, tamo junto. Se eu não me engano, em 2014 ou 15, eu rodei todas as oficinas do programa Fica Vivo. Sou suspeito de falar desse programa porque eu conheço e sei a potencialidade e sei a capilaridade e a força que esse programa tem nos territórios. E sempre falo que eu acho que ele é um programa que ele tinha que se decretar como uma lei específica aí para ele perdurar e ele continuar, e aí tem vários movimentos através disso. Vai ser uma honra ir aí trocar ideia com a juventude e a gente falar de nação hip hop, falar de redes e de coletivos. Agradecer as séries, não só pela mediação, mas pela participação aqui, né? E agradecer ao CRP por estar participando desse espaço. Quero colocar a nação hip hop aqui como aliada e como parceira nessas lutas, nesse aquilombamento, nesse fortalecimento de território. Eu tenho só uma última coisa para dizer, que as vidas negras, pobres, periféricas desse país precisam de oportunidade, elas precisam de ter espaço de fala, mas elas precisam também ser reconhecidas como pessoas desse país. Por muitos anos, nesse país, infelizmente, foi nos negado e ainda é nos tirado a oportunidade de cada vez mais ser um cidadão ativo desse país. E nós, da Nação Hip Hop, trabalhamos por essas políticas públicas, para que o hip hop esteja não só nas escolas, mas esteja presente na saúde, que esteja presente na prevenção, mas que esteja presente também em vários lugares. E o porquê não, cada vez mais, a gente fazer parcerias para que esse hip hop que esteja vivo, se mantenha vivo, e que eu até brincava disso no nosso último encontro, falava assim, eu quero daqui a pouco ouvir meus bisnetos falando de hip hop e contando o quanto o hip hop foi importante para eles, não só para salvar vida, mas também para ser uma ferramenta de trabalho, mas ser uma ferramenta de educação, ser uma ferramenta que transforma ele como cidadão, mas transforma essa sociedade brasileira. E para isso nós estamos trabalhando a cultura hip hop, estamos no hip hop. Muito obrigado aí, CRP. Conte com a Nação Hip Hop hoje, amanhã e sempre para estar nessas lutas. E o último recado básico, fique frisado para todo mundo. Gente, pensem bem na hora de votar, porque o futuro dessa nação está na ponta do dedo de todos nós. A gente sabe para que lado essas armas estão viradas, para onde esses venenos estão sendo destinados e para quem esses caras destinam os maus. E aí eu estou falando, quando eu estou falando dos capitalistas, dos homofóbicos e dos genocidas que infelizmente estão governando esse país em alguns lugares e que a gente precisa virar a chave. Isso depende de nós. A gente pode ser multiplicador dessa boa nova, né? Eu não estou fazendo campanha para ninguém, mas eu estou dizendo que é importante a gente pensar que o futuro desse país está na nossa mão e a gente depende da gente mudar essa realidade. Tem muita gente passando fome, tem muita gente sendo assediada, tem muita gente sofrendo violências e a gente não pode se calar a isso. E uma forma da gente gritar a isso é votando em outubro. A gente falou muito hoje sobre como o hip hop salvou vidas, mas eu estou querendo muito mais que o discurso seja de viver bem, né? De estar vivo, não de ser salvo.
esse movimento de querer ser salvo, ele já tá dando, né? Então é isso, de querer viver bem, e o que o Harrison trouxe dessa questão da cultura, e a cultura ordinária, é isso, ordinária é aquela coisa que a gente consegue pegar, é uma coisa que é nossa, uma coisa que a gente consegue se apoderar dela, né? Então que a gente faça isso e que a gente pense nisso também, né? Só para finalizar aqui, a Kina fez uma pergunta que ela falou que está em Curvelo e tem um bairro sem cobertura de projetos ou CRAS. Como que ela faz para poder levar esses projetos para lá? Vocês têm algum contato ou ela pode procurar a gente encaminha? O que é melhor? Ué, tem vários contatos. A Nação Hip Hop ela está à disposição para poder atuar Curvelo. Curvelo é bem pertinho de Belo Horizonte, né? A gente dá um pulo lá, passa lá, conte com a gente, chama eu nas redes sociais, ou pode procurar o próprio CRP também. O CRP, eu já estou dizendo, ele é parceiro nosso, então nós vamos junto, viu, CRP, lá para Curvelo, implementar hip hop, falar de política pública lá para as comunidades locais. Estamos junto aí, só contar com a gente. Então é isso. Eu também gostaria de agradecer a presença do Harrison, do Fred, pessoas que eu já conheço, que têm muito apreço. Agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco, que interagiram, né? Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer também a Suelen, que me convidou para poder mediar essa mesa. Fiquei muito feliz, fiquei muito animada. Também queria dizer que essa é uma mesa promovida pela Comissão de Orientação em Psicologia e Juventudes, né? Eu estou mais grudadinho na relações étnico-raciais, mas essa aqui é da Juventudes também, que sempre a gente está junto, sempre está fazendo, né, coisa boa. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchauzinho.